Professor Adão, o que a Bíblia fala sobre a pena de morte? Pois bem, a pena de morte ela é muito mais antiga que se possa imaginar. A base da pena de morte está lá em Gênesis, capítulo 9, versículo 5, propriamente dito. Quando pós-dilúvio, Noé desce da arca e com seus filhos, então Deus dá algumas diretrizes e inclusive fala no versículo 5 a respeito da pena de morte. Ele está dizendo que da mão do homem ele cobrará o sangue do animal, que é para ser derramado na terra, e cobrará também o sangue do homem, vida por vida. Então Deus está determinando em Noé, antes da lei mosaica, a pena de morte. A gente vai ver em Caim que Deus não determina a pena de morte em Caim. Em Caim, Deus perdoa, diríamos assim, não mata ele, traz uma punição bem drástica, é verdade, mas não foi vida por vida. A partir do dilúvio, então, é vida por vida. Quando chega em Moisés, na lei mosaica, Deus continua com a pena de morte para o povo de Israel. Já no Novo Testamento, Jesus morre de pena de morte. Tradicionalmente, muitos apóstolos morrem por pena de morte. Inclusive, o próprio Paulo vai dizer em 2 Timóteo 4 que ele já está sendo oferecido como sacrifício de libação, porque ele vai ser decapitado, então pena de morte. E o Paulo vai escrever em Romanos 13, versículo 4, que as autoridades elas são, da parte de Deus, o bem para a correção daqueles que são transgressores à lei. E aí a lei não traz debalde a espada, a espada ali é justamente a pena de morte. Paulo está falando num ambiente em que ele vivia, onde a pena de morte era determinada. No Brasil a gente não tem, hoje é cláusula pétrea, é impossível, só se fizer uma nova Constituição para que tenha a pena de morte. Mas biblicamente o Estado ele tem esse poder determinado por Deus com base no contexto tanto dos evangelhos que Jesus morreu de pena de morte, não reclamou, né? O Paulo morreu, os apóstolos morreram, e o Paulo está escrevendo que o Estado, a autoridade, legitimamente ela tem, e moralmente ela tem esse direito. Então a Bíblia ela não é contra a pena de morte. É claro que existe essa discussão no Brasil. Mas o Brasil é muito corrupto e muita gente morre inocentemente. Claro, assim como Paulo morreu inocentemente, assim como Jesus morreu inocentemente, os apóstolos morreram inocentemente, mas muitos inocentes deixam de morrer quando aqueles que realmente infringem a lei morrem. No caso, por exemplo, do estupro, eu sou a favor da pena de morte, mas não por qualquer motivo. Então até tenho ali umas regrinhas. Eu diria assim que o sistema prisional brasileiro deveria ser em regime fechado por qualquer motivo. Não importa quantos dias, de um dia até 30 anos, que é a nossa lei, regime fechado, cumprir lá o seu crime. De 30 anos até 100 anos de condenação, seria então aí uma perpétua, na minha opinião. E se tem condenação acima de 100 anos, pena de morte. Então esse é o meu conceito a respeito. Aí é um conceito pessoal, né? Mas biblicamente não há contrariedade à pena de morte. A Bíblia ela apoia a pena de morte. Sei que é um assunto bastante polêmico e os cristãos, muitos deles discordam disso, mas a ideia não é, por qualquer motivo já também matar a pessoa. Por isso que existe um inquérito, existe investigação, e eu vejo então que fazer o processo correto, a pena de morte ela poderia ser bem sucedida, porque ela não elimina o crime, mas ela diminui o crime drasticamente.